A adolescência. Um misto de emoções e transformações. É uma vivência de luto. O luto daquilo que ficou para trás, das fases boas da infância que não voltam mais, das brincadeiras que fazia e que todos achavam graça e que agora já não fazem mais sentido. Agora, essa criança deu um lugar a um jovem que na maior parte do tempo se isola e se rebela em busca de encontrar a sua identidade e seu lugar no mundo. E nesse cenário, a contemporaneidade tem sido influenciada pela crescente virtualização, que proporciona desafios e oportunidades, e também intervenções na vida do adolescente. Essa interconexão digital molda experiências dos jovens de maneira profunda e complexa. O que antes era uma roda de conversa entre amigos, agora é um grupo gravando TikTok. Agora, os livros físicos perderam o seu espaço para vídeos curtos e cheios de recortes com músicas repetitivas e apelativas. A imersão na rede social leva o adolescente a uma fronteira entre o mundo físico e virtual, que influencia a socialização, a educação, autoimagem e perspectivas de futuro. Afinal, as plataformas digitais servem-se da conjunção entre fotografia e internet, capitalizando o tudo ver e a paixão pela imagem, especialmente entre os adolescentes. Assim, o adolescente contemporâneo pode ser considerado como a geração de nativos digitais. São indivíduos que nasceram imersos em um contexto regido pela lógica da virtualidade, de modo que no virtual o internauta escolhe o que ele quer transmitir e cria uma versão diferente de si, pois ele quer ser mais cativante para o seu público-alvo. E esse contexto regido pela lógica da virtualidade gera desafios não apenas aos adolescentes, mas aos seus tutores também, que por vezes queixam-se de solidão e se sentem deprimidos, alegando que os eletrônicos têm os afastado de seus filhos muito mais que o normal, interferindo em seus relacionamentos. Como forma de pesquisa prática, como coleta de dados, foi realizada uma enquete para que saibamos o pensamento de senso comum das pessoas. Por que você acha que os adolescentes passam tanto tempo na internet? Os seguintes resultados pontuados foram registrados. Autoidentificação, 5%. Escape do mundo real, 20%. Conexões sociais, 61%. Ou outros que não se encaixaram nas opções anteriores, 14%. Os comentários registrados como outros foram: pessoa X, é a forma como eles sabem se conectar, incentivar e estimular as conexões reais. Pessoa Y, dopamina. As redes são interativas e atuam diretamente nos neurotransmissores de dopamina. Pessoa Z, a impressão que tenho é que eles querem descobrir tudo o que existe. Pessoa A, falta imposição de limites por parte dos pais. Pessoa B, falta de direcionamento dos pais no sentido de auxiliar e buscar propósito e direção sobre a vida, além do senso de pertencimento que não acontece em casa e se fortalece nas redes. Boa noite. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o tema adolescência e redes sociais, voltado ao transtorno da dismorfia corporal. E o nosso grupo ele é composto pela Kathleen, pela Mayara, pela Natiele, pela Gabriela e por mim, Jussara. Então, para dar início ao tema que vai ser tratado aqui, é importante a gente destacar o quanto a imagem na rede social, enfim, na internet, é algo que seduz muito, principalmente os jovens e adolescentes, que são as pessoas que estão mais nessa via, né? E o quanto a internet, ela proporciona a esses jovens e adolescentes mecanismos que façam com que eles modifiquem a sua própria imagem. Então, eles acabam vendo um padrão nas redes sociais e seguindo aquilo e criando idealizações, enfim. E com essas idealizações, eles entram num ciclo vicioso, porque elas nunca vão conseguir alcançar algo que eles vêem na internet, porque sempre vai ter algo novo, algo diferente, principalmente voltado à saúde do corpo, enfim, a própria naturalidade deles que eles acabam perdendo, porque eles acreditam que seguindo aquele padrão das redes sociais, eles vão agradar as pessoas, eles vão ser aceitos pela sociedade, e trazendo isso para a vida real é algo que
acaba acontecendo com que eles sofram muito, porque eles não conseguem, porque na vida real eles não têm esses mecanismos que eles têm nas redes sociais. Então, isso acaba dificultando muito as relações interpessoais e até mesmo a própria construção da identidade, porque eles acabam esquecendo que a individualidade deles é algo que faz deles importante. Então, essa busca por esse padrão acaba acarretando nessa até mesmo um vazio existencial, que é que as meninas vão falar também sobre como o psicólogo ele acaba intervindo nessa disfunção, enfim, nesse sofrimento, nessa dor que tudo isso acarreta. Então, isso ele se dá muito nos jovens hoje em dia, porque eles estão nessa busca pela própria identidade e eles acabam passando por esse momento em que eles não conseguem se identificar como pessoas de personalidade, porque a própria função deles de construir essa personalidade na fase que eles estão vivendo, que é a adolescência, que é onde eles devem passar por esse autoconhecimento, eles acabam deixando de lado, porque eles querem se fazer conhecer por algo que eles não são. E isso é voltado mais para os jovens, porque eles buscam em todos os momentos estar favorecendo os outros, né? Então, isso é o que causa um vazio enorme, porque eles nunca sabem como que eles vão agradar as pessoas, agradar aquele, enfim, aquele ideal que eles criaram, né? Bom, e a partir disso, então, a gente trouxe para vocês um exemplo real de transtorno dismórfico corporal, que foi um caso que aconteceu com o Danny Bauman. Ele era um adolescente da Grã-Bretanha, e em 2014, o adolescente Danny Bauman, ele virou manchete dos jornais, onde as matérias, então, relatavam a sua mania de selfies, né? E isso acabou levando ele a uma situação extrema. Ele tentou suicídio aos 16 anos e a sua mãe chegou em tempo e conseguiu levar ele para o hospital e conseguiu reverter a situação. E ele buscava, então, uma integração social, né? E ele achava que se ele encontrasse o selfie perfeito, era o caminho para ele conseguir se integrar na sociedade e, a partir disso, também ter a sua identidade afirmada, né? E ele encontrava, então, a partir desse selfie perfeito, o caminho, mas ele percebeu que isso jamais aconteceria. E a partir disso, então, ele deixou de ir para a escola, acabou perdendo alguns amigos, emagreceu bastante, porque todo momento em que ele se olhava no espelho, ele via algum defeito. Então, ele tirava as selfies, mas sempre encontrava algum defeito. Ele chegava a ficar 10 horas em frente ao espelho, buscando essa melhor imagem. Ele mesmo relata, ao final das nossas referências, a gente tem o link dessa reportagem, e ele mesmo relata na reportagem que ele ficava em frente ao espelho mais de 10 horas buscando a melhor imagem, e isso gerava em torno de 200 fotos por dia, nessa busca aí desenfreada de conquistar likes com a melhor foto possível, né? E isso só demonstrava a sua extrema necessidade de aceitação e de se sentir inserido, né, no meio social. Após esse acontecimento, então, né, que ele tentou o suicídio, ele foi diagnosticado, então, com o TDC, que é o transtorno dismórfico corporal, e os médicos acreditam, então, ser uma das neuroses que as redes sociais estão provocando nos jovens, né? A partir disso, então, ele foi para terapia, né? Ele foi fazer os tratamentos, foi para um centro de reabilitação para conseguir, então, se melhorar, né, desse transtorno. O transtorno, eu vou falar um pouquinho mais sobre o transtorno dismórfico corporal. E o transtorno, ele é um distúrbio que hoje atinge 2% da população, ou seja, 4,1 milhões só no Brasil. E nesses tempos das redes sociais, onde a busca pela aparência perfeita está muito em alta, é um terreno muito fértil para esse transtorno crescer cada vez mais. E ele vem atingindo, então, vítimas de proporção, assim, tanto homens quanto mulheres igualmente, e os adolescentes e os jovens. Os primeiros sinais, geralmente eles são detectados não pelos psicólogos ou psiquiatras, mas sim pelos dermatologistas, pelos esteticistas, pelos cirurgiões, porque as pessoas vão lá e procuram com defeitos e falhas que enxergam em si mesmas
de maneira muito exagerada, muitas vezes irreal, né? O principal comportamento que a pessoa desenvolve é bem semelhante ao transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. A pessoa ela vai se consumindo, né? Como no exemplo que a Kathleen usou, que ele ficava 10 horas se olhando, e é exatamente isso, a pessoa fica muitas horas, cada vez mais vendo mais defeitos, e cada vez tem uma coisinha diferente que ela não vai gostar nela, e vai aumentar aquilo desproporcionalmente, né? E daí ela acaba se isolando. Bom, agora eu vou falar sobre o TDC e o mundo virtual. A dismorfobia corporal virtual está tendo muita preocupação, principalmente concentrada em como a pessoa se vê nas imagens, vídeos compartilhados online. As pessoas hoje em dia que experimentam dismorfobia virtual podem passar muito tempo editando fotos, usando filtros para modificar sua aparência antes de compartilhar nas redes sociais. As pessoas que sofrem esse transtorno se sentem uma grande pressão ao cumprir os padrões idealizados nas redes sociais. Se comparam muito constantemente com as imagens retocadas por filtros infinitos de edição de imagens. Esse fenômeno pode trazer um impacto negativo na vida da pessoa, na autoestima, na saúde mental, levando sentimentos de insatisfação, vergonha e ansiedade. Além disso, a constante exposição dessas imagens idealiza nas redes sociais e distorce a percepção da realidade e pode estar contribuindo para uma imagem corporal negativa. Então, frente a isso, né, para concluir, o adolescente ele acaba ficando tanto tempo imerso nas redes sociais justamente por essa necessidade de uma dependência emocional, de aceitação, de pertencer a um grupo, de se vincular a alguma coisa ou alguém, e assim ele acaba reconhecendo e acatando valores e regras desse grupo em que ele se insere, e esses valores normalmente são valores do mundo digital que se distanciam muito do real, porque o adolescente acaba esquecendo que todo o padrão de regras em vigência na sociedade não é de fato o mesmo padrão de regras do mundo real. Então, nesse sentido, frente a essa eterna briga com o espelho, nessa busca de se encaixar, o que faz bem, o que é importante é sempre zelar pela saúde mental. É importante não deixar os pensamentos voltados a essa pressão, a essa busca por uma perfeição, guiarem a vida do sujeito. Porque essa busca por esse caminho fake, né, justamente ele não corresponde ao caminho real. E, por fim, é importante a gente sempre lembrar, a virtualização, o ambiente virtual não é bom, não é má e muito menos neutro. Então, antes da gente temer, condenar ou ficar lançando às cegas, julgando, é importante, é indispensável que se faça um esforço para aprender, para buscar entender a forma de pensar ali nesse ambiente, compreender a virtualização em toda a sua amplitude, tanto os aspectos positivos quanto os aspectos negativos presentes nesse ambiente.
Obrigada, gente.